Uma segunda-feira movimentada para o Internacional, que viu Alexander Medina encaminhar uma renovação contratual com a equipe do Tajeres de Córdoba, e um outro pretendente ao cargo de técnico do Inter deixou o seu clube na Argentina. E por isso, Eduardo Domingues é o mais cotado, o favorito nas casas de apostas no momento para comandar o Inter em 2022. Surge uma terceira via, vinda de Portugal, ou melhor, da Polônia. Informação que chegou através do centro do país. Edenilson está muito perto do Atlético Mineiro e a gente conheceu quem é, o lateral direito que Brax havia dito que estava muito perto de contratar. Uma reunião no Conselho Deliberativo do Inter tratou de assuntos polêmicos, entre eles o orçamento de 2022. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos para o Diário do Inter KTO. Desta segunda-feira eu tenho muitos assuntos para tratar com vocês. Vocês viram, as manchetes demoraram quase 2 minutos, mas eu vou aqui um por um, porque devagar se vai ao longe. É só pensar em futebol. Vamos começar falando sobre Alexander Medina, que até ontem à noite era o mais cotado para assumir o cargo de comando técnico do Internacional. A gente estava muito de olho na movimentação do Alexander Medina junto ao Tajeres de Córdoba. Bom, hoje eu conversei, hoje não, na segunda-feira na verdade, eu conversei com o Andrés Fassi, que é o presidente do Tajeres de Córdoba, e perguntei para ele se já havia uma definição em relação à renovação contratual do Medina. E o que ele me disse? Que estava quase fechada a negociação. E aí eu começo a colocar minha pulga atrás da orelha aqui. Esse presidente do Tajeres, ele parece ser um pouco falastrão. Ele está há horas dizendo que não, porque o Medina está renovado, eu já renovei com o Medina, está tudo certo, ele vai ficar mais um ano aqui. E até agora, cara, nada de oficialização dessa extensão de vínculo do Medina. O empresário do treinador está afirmando que o Medina ainda não deu a resposta em relação à sua renovação contratual. Então eu estou começando a não acreditar tanto assim no presidente do Tajeres. E pode ser que o Medina esteja ganhando tempo e o cara esteja querendo brigar contra a realidade, de que o Medina possa sair do time dele. De qualquer maneira, ao longo dessa segunda-feira, a gente teve o crescimento de um outro nome que também é cotado ao comando técnico do Inter. E eu falo do Eduardo Domingues, treinador de 43 anos de idade que está no Colón de Santa Fé. Ou melhor, estava. Porque, de acordo com a imprensa argentina, nesta segunda-feira, o Eduardo Domingues pediu desligamento do Colón de Santa Fé e anunciou que não vai seguir por lá na temporada de 2022. E aí a pergunta, para onde vai o senhor Eduardo Domingues, que foi campeão argentino pelo Colón de Santa Fé na metade do ano, disputou a Copa dos Campeões da Argentina no último sábado, perdeu para o River pelo placar de 4-0. Para onde vai o senhor Eduardo Domingues? Bom, além do Internacional, a outra possibilidade que ele tinha era o Boca Juniors. Mas o noticiário argentino aponta muito mais uma probabilidade do Batalla, que é o atual técnico do Boca Juniors, renovar contrato por lá, ao invés deles buscarem o Eduardo Domingues. Então a solução que se apresentaria para o Eduardo Domingues, o futuro que se apresentaria para o Eduardo Domingues seria o Internacional, que em determinado momento colocou o Eduardo Domingues até na frente na procura em relação ao Medina. Eu diria que nesse momento o Domingues é o favorito para assumir o cargo. Está entre esses dois, a princípio, o comando técnico do Inter, entre o Medina e o Eduardo Domingues. Uma leve vantagem nesse momento para o Eduardo Domingues, mas é claro que a gente tem que ficar de olho nos próximos dias no noticiário, porque assim como de ontem para hoje mudou, de hoje para amanhã pode mudar também, pode voltar a ser o Medina, pode ser outro cara que entre na jogada. E nessa segunda, a gente teve a informação trazida através do André Hernan, que é um repórter do Sport TV lá de São Paulo, que falou que o Inter fez uma proposta pelo Paulo Sousa. O Paulo Sousa é um técnico português que tem passagens por diversos clubes da Europa e que atualmente treina a seleção da Polônia. O Paulo Sousa, inclusive, é um técnico que desperta o interesse do Flamengo. E o Flamengo chegou a ir para Portugal buscar a contratação desse treinador. Não deu certo. E de acordo com o André Hernan, o Inter teria feito uma proposta por esse treinador. Do que eu tenho de informação, não está exatamente no Paulo Sousa a ideia do Internacional para o comando técnico do ano que vem. Está mais para o Medina ou para o Eduardo Domingues. Mas não vamos descartar o Paulo Sousa também, porque a gente não está em condições de descartar. Hoje à tarde eu trouxe um vídeo, um conteúdo falando sobre Edenilson mais uma vez. E todos os indícios apontam para que a negociação entre Atlético Mineiro e Edenilson esteja encaminhada. É bem complicado que o jogador siga no Internacional na próxima temporada, e ele deve mesmo defender o Atlético Mineiro.
Eu trago mais detalhes aqui, convido vocês para dar uma olhada nesse vídeo, onde eu dou detalhes da negociação também do Rodrigo Caetano com o Edenilson, e de acordo com o Rodrigo Caetano, não vai haver negociação com o Internacional. O Atlético sabe quanto precisa pagar para o Edenilson sair do Inter, e é isso que o Atlético vai pagar. Pelo menos esse é o discurso da direção atleticana. Aliás, falando em contratar, e aí eu venho para contratações do Internacional, porque vocês lembram que alguns dias atrás eu trouxe a fala do Paulo Brax da Rádio Grenal dizendo que o Inter estava muito próximo de anunciar um lateral direito. Pois é, hoje a gente soube quem é esse lateral direito. É o Fabrício Bustos, 26 anos de idade, argentino, que está no Independiente de Avejaneda. Não há ainda um acerto com o Independiente, e é isso que está travando a negociação. Ele tem contrato até o meio do ano, e é um jogador que o próprio empresário do atleta afirma que o Inter demonstrou interesse e que o atleta também quer ir para o Internacional. O que deu a entender que esse encaminhamento está acertado entre Inter e o jogador. Só que falta convencer o Independiente, e o Inter está batendo nessa parte aí, está batendo nessa parede em relação ao Independiente de Avejaneda. Nessa segunda-feira também teve a reunião no Conselho Deliberativo do clube, uma reunião muito tensa, uma reunião que demandou muito dos dirigentes do Internacional, porque foi nessa reunião que o Inter apresentou o projeto de orçamento para a temporada de 2022. E esse projeto de orçamento, essa projeção de orçamento, consta um superávit de 7 milhões de reais, pelo menos é o que está projetado no momento. Essa projeção de orçamento foi aprovada pelos conselheiros, por ampla maioria. Mas um outro tema que está sendo debatido e que está sendo pauta nos bastidores políticos do Internacional é uma liminar que o Dr. José Aquino Flores de Camargo conquistou no Tribunal de Justiça, que vai obrigar a uma checagem, a uma auditoria na contagem dos votos das eleições de 2020. Voltamos quase 2 anos no tempo, 1 ano e alguma coisa. De acordo com a chapa derrotada naquele segundo turno, houve, e eles possuem algumas informações de que houve erro nas eleições do Inter naquele momento. Algo absolutamente contestado, evidentemente, pela atual gestão, mas eles conseguiram, através do Tribunal de Justiça, uma liminar, que, claro, botou fogo no bastidor político do Internacional. A reunião no Conselho Deliberativo na noite da segunda-feira, ela foi muito tensa também por esse aspecto, e a gente vai ter que aguardar porque, de novo, o tabuleiro se mexe no ambiente político do Inter. Evidentemente que não vai gerar uma cassação da chapa do Barcelos, que já está 1 ano na gestão ou algo parecido, mas incomoda. É uma liminar que vai trazer embrólios políticos para o Internacional. Para fechar, vamos falar de KTO, por quê? Eu vou fazer a minha apostinha aqui amanhã simples, tá? Você sabe que eu não me dei bem no último fim de semana apostando só nos favoritos, mas agora eu vou apostar no favorito porque eu achei uma odd boa. Amanhã o Atlético de Bilbao joga às 5h30 da tarde contra o Real Madrid, tá? E, aliás, é na quarta-feira esse jogo. E a odd do Real Madrid está 2,22. Então vale a pena dar uma jogadinha, joga uns 10 pila, tu ganha 20. 22 com 20. Te registra na KTO, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. O diário saiu meio tarde hoje, porque a gente saiu agora há pouco da live. A live da Dupla, vai lá e dá uma olhada, porque a gente fez alguns conteúdos bem legais. E fica ligado que tem mais conteúdo ainda do A Dupla ao longo das próximas horas. Beijo!